Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês mais um versículo do dia. E o versículo do dia fica em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 1. Aqui nós vamos falar a trajetória de Samuel até a casa de Jessé, pois ele tinha uma missão e essa missão era de ir lá e ungir o rei, que lá ele iria ficar sabendo qual seria o rei, né? Então, ele teve que se deslocar, né, até a casa de Jessé para seguir as orientações do Senhor. E lembrando a vocês aqui no canal que eu acabei de postar o versículo do dia de ontem, né? Versículo do dia, já postei, vocês podem dar um pulinho lá e assistir até o final também. Tá uma bênção a palavra. Mas retornando aqui para essa palavra aqui, nós vamos ver aqui que assim que Samuel ouve a instrução de Deus, ele passa a colocar em prática imediatamente, executar as ordens do Senhor. E teve aquele questionamento de Samuel, né? Pois Saul ainda era rei, então ele temia, né? Que Saul viesse matá-lo. Mas aí o Senhor detalhou, explicou como ele deveria fazer, né? Para que, caso acontecesse, perguntasse o que ele estava fazendo lá, o Senhor vem orientando. Para não ficar nas minhas palavras, eu quero ler com vocês aqui. E primeiro eu vou ler no versículo 1 aqui, né? Vamos entender um pouco aqui essa trajetória de Samuel indo até a casa de Jessé. O Senhor disse a Samuel: Você já lamentou o suficiente por Saul? Eu rejeitei como rei de Israel. Agora encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. Então, para você ver que o Senhor já tinha rejeitado Saul, porque Saul já estava distante do Senhor, ele já tinha se virado contra o Senhor, ele não temia mais o Senhor. Então, o espírito de Saul já estava atormentado, né? E assim, ele não estava liderando de maneira correta, né? Ele não estava andando no temor. E dessa forma, vocês que conhecem, que não conhecem, né? Essa trajetória aqui de Saul, sem o Senhor na batalha, não tem como ter êxito. Então, ele foi consultar outros deuses, né? Não colocou o Senhor em primeiro lugar e dessa forma se distanciou do Senhor, o espírito maligno se apoderou dele e o Senhor não divide a glória dele com ninguém, pois só existe um único Deus, Senhor da humanidade, né, que tem domínio e poder sobre todas as coisas. Então, ele se voltou para outros deuses e era algo que Deus condenava, que Deus sempre prezava pela obediência, a lealdade, ao qual ele não encontrou mais em Saul. E você vê que todo desobediente, todos aqueles que não seguem as regras, que não anda conforme o Senhor quer, que sai das promessas do Senhor para seguir a sua própria rota, sua vontade, os planos, os propósitos de Deus não pode prosseguir, né? Então, o Senhor ele vai querer outro rei para liderar Israel, o povo dele. Então, e a escolha de Deus já estava decretada. E, no entanto, ele foi lá e falou com Samuel, né? Então, a escolha de Deus foi o Davi, mas que nem Samuel sabia que seria ele. Ele sabia que tinha que estar lá, porque lá o Senhor conduziria para ungir, né? Então, vamos ler aqui, aonde eu parei. Agora enche uma vasilha. E o que Samuel fez? Ele teve que ungir a vasilha dele, né? E ir até Belém. Chegando lá, ele deve procurar Jessé.
ele deve fazer assim, ó, você vai procurar Jessé, que vive ali, pois escolheu um dos filhos dele para ser um rei. Então ele sabia que o rei era um dos filhos dele, mas lá ele ia saber qual que ele iria ungir quando o Senhor falar. Então nem ele sabia. Então Samuel dialogou com o Senhor, ele queria saber como é que ele iria fazer isso, né? Como eu venho mencionando na abertura aqui da mensagem, pois ele temia que Saul poderia fazer alguma coisa contra ele, querendo matá-lo, né? Pois ele ainda estava no reinado. E como você sai, né? Em outras palavras, como você sai para poder ungir outro rei? Eu que estou liderando aqui. Então Saul não ia aceitar, né? Ele não queria sair do reinado dele, né? O Senhor respondeu como ele deveria fazer. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou em Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, temendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram para ele. Ele disse, sim, eu vim em paz. Eu vim oferecer um sacrifício ao Senhor, purifique-se e venha comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos e também os convidou para o sacrifício, né? Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou, com certeza é este homem que o Senhor ungirá. Então, quando ele chegou lá, ele se deparou com Eliabe, com outro filho de Jessé, né? Então ele achou que seria ele, né? Eliabe, pensou que era o Eliabe. Então ele pensou, com certeza é isso que o Senhor vai mandar eu ungir. Mas só que o Senhor foi lá e advertiu ele, falou assim, não julgue pela aparência, Samuel, e nem pela estatura. Ou seja, ó, eu não julgo a aparência, eu não julgo a estatura. Eu rejeito esse tipo de julgamento, porque a minha escolha é diferente. A minha escolha é pelo coração, porque o homem, ele julga pela aparência, ele julga pelo que ele vê, mas eu não trabalho assim. E aqui você tem a missão de estar trabalhando para mim e de seguir minhas orientações. Ou seja, o Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência e o exterior, né? Mas o Senhor olha para o coração, diz o Senhor para ele, né? Então, ele recebeu aquela repreensão do Senhor e ele voltou para o posto dele, aguardando o Senhor falar quem ele iria ungir. Então, para você ver que até o profeta ia ser enganado pelos olhos, pelo seu sentimento, né? Então, você vê como que é o ser humano. Então, você vê como é a forma que Deus trabalha. As escolhas de Deus é diferente das nossas, né? Não é aquela que vai encher os olhos, não é aquela que tem aparência, que tem uma estatura, né? A escolha de Deus sempre é para confundir os seres humanos, né? Porque Deus, ele prepara do jeito dele, e a escolha de Deus, muitas vezes, já vai ficar evidente para quem entende as coisas de Deus, as coisas do Espírito. Porque toda a escolha de Deus vai ser rejeitada, porque Jesus foi a escolha de Deus, ao qual foi rejeitado quando veio ao mundo. E muitas vezes ficará sem entender. É verdade, a escolha de Deus vai ser rejeitada, ninguém vai gostar da escolha de Deus, vai contra os propósitos de Deus, vai lutar contra os propósitos de Deus, vai agir com injustiça, perversidade, porque não quer a escolha de Deus. Aí você pergunta, mas por que você não vai com a cara do irmão? Por que você não gosta do irmão? O que o irmão te fez? Ah, não, ela não fez nada não, mas eu não vou com a cara dela. Ué, mas ela não tem a mesma luz? Não serve o mesmo Senhor? Então, a gente pode identificar que quando não existe nada, porque já é o mal que faz ela enxergar assim. É algo espiritual, de ordem espiritual, que faz com que ela não goste por causa da unção, da presença de Deus, da luz de Deus. E por isso é esse rejeito, né? O diabo sabe quem é a luz, quem é a escolha de Deus, ele sempre vai rejeitar.
Então não tem explicação, porque Deus não fez ninguém perfeito, né? E o que acontece aqui? O Senhor disse aqui para ele, olha, então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou até Samuel, né? E ele levou até Samuel achando assim, então vai ser esse que Samuel vai ungir. Ele falou, se não foi esse que o Senhor escolheu, achando que o Senhor tinha escolhido um dos filhos dele, né? Ou seja, Jessé sabia que Samuel estava ali. Ele poderia muito bem falar assim, olha, tem um dos meus filhos lá, você quer que eu chame? Não, mas continuou com um dos filhos deles, os filhos dele tudo ali bem apresentável, né? Então começou a oferecer lá os filhos dele lá para Samuel, achando que seria ele. Você vê que o pai tinha preferência por aqueles que estavam ali por perto. E Davi estava lá cuidando das ovelhas, né? Mas Samuel disse. Em seguida, Jessé chamou Simeia. Depois que ele apresentou aqui a Abinadab, ele disse, não foi isso que o Senhor escolheu. Aí depois ele foi lá e levou outro filho dele, Simeia. Mas Samuel disse, também não foi o que o Senhor escolheu. Então levou todos os filhos dele e todas foram o Senhor. Não foi esse que o Senhor escolheu. Então todos foram apresentados e não tiveram aprovação do Senhor. Mas Samuel disse para Jessé, o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou, são estes todos os seus filhos? Ou seja, o Senhor me mandou aqui com propósito, né? Para ungir um rei. Mas eu estou vendo que não tem ninguém aqui. Não é esse que o Senhor quer, mas eu sei que Ele não me mandou à toa aqui. Ele me mandou com propósito e eu sairei daqui com o rei ungido. Ou seja, tem um filho, ele perguntou, mas como se falasse em outras palavras, tem outro rei aqui, tem outros filhos seus aqui. Ele queria saber dele, porque o Senhor, ele sabe que o Senhor não ia enviar ele para um lugar ao qual ele não aprovou todos que estavam ali. Jessé respondeu, olha, ainda tem um mais novo, mas ele está lá no campo, tomando conta dos rebanhos. Ou seja, Samuel logo pensou, deve ser esse, porque se nenhum aqui foi escolha de Deus, né? Então ele falou assim, pode ir lá mandar chamar, por favor, né? Então foram lá imediatamente e e Davi veio ao encontro, né? Jessé mandou chamá-lo. Então, o Davi, ele era um jovem ruivo, de boa aparência, os olhos bonitos. Então, o Senhor chegou para Samuel e disse, olha, levanta e vai ungir ele com óleo. Então, assim que ele chegou, o Senhor já orientou Samuel, olha, unge com óleo. Então, todos que estavam lá, né, ficaram sem entender. Ou seja, não adiantou esconder, não adiantou ocultar Davi, porque o Senhor foi lá mandar chamá-lo, né? Não adiantou ocultar para que os que estavam ali fossem ungidos. O Senhor tem a escolha dele, tem a preferência dele. E ali foi ungido perante Jessé e seus irmãos, ao qual ficaram sem entender, né? Vendo que o Senhor tinha escolhido. Então, não precisou Davi estar lá, porque aonde os filhos de Deus estão, a escolha de Deus está, Deus manda chamar, Deus vai ao encontro. Ou seja, Davi já era ungido, mas ele foi ungido na presença de todos, pois a unção já estava sobre ele, o Senhor já tinha escolhido, então ele já tinha essa bênção de Deus. Precisou da materialização, né? Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Então, ali a unção foi concretizada no mundo espiritual.
aquela revolução, a presença, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, né? Então ele já estava ali com a unção de rei, a unção do alto sobre a vida dele. Então o que eu quero dizer aqui para vocês, que a escolha de Deus é a escolha confundível, pode-se dizer, né? É a escolha que o inimigo já sabe, que ele teme e que ele vai fazer de tudo e de todas as formas para que a escolha de Deus não seja manifesta, não seja vista. Mas quando o Senhor quer que a escolha dele apareça, é porque ele já habilitou, né? Ele já trabalhou, ele já aperfeiçoou da maneira dele, em secreto. É verdade, foi tudo em secreto, né? Foi treinado secretamente e agora será revelado para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado, né? Então, agora a presença de Deus estava ali poderosamente sobre ele. Então, o tempo de Deus, a hora de Deus, ela é a hora que Deus vai falando, vai confirmando aos corações. Foi concluído mais uma missão de Samuel, mais uma vez ele foi obediente e também aprendeu, né? Em todo tempo nós, seres humanos, estamos aprendendo o trabalhar de Deus, né? Ou de se ter experiência, de estar sendo a boca de Deus, um instrumento de Deus, mas a cada dia a gente aprende com o Senhor, aprende que nós somos limitados, aprendemos que somos falhos, somos seres humanos, que erramos, né? Como o profeta já estava errando aqui, mas que é necessário ouvir a voz de Deus para fazer o certo. E aqui, quando ele foi advertido, Samuel, ele logo ouviu a Deus. Ele não ungiu o outro irmão de Davi, mas ele só imaginou, pensou, provavelmente deve ser esse, né? E o Senhor, que olha e sonda os corações, advertiu ele ali. E foi aí que ele viu que não é dessa forma, né? Então não chegou a ungir, a cometer ali um erro. Ele ficou sobre a orientação de Deus, a direção de Deus e acertou, né? Então isso mostra que nós devemos cada vez mais estar ligado com o Senhor, para que possamos compreender as coisas do Espírito, para que possamos discernir entre o bem, o mal, o certo, o errado, né? Tem coisas que a Bíblia diz que se a gente não vigiarmos, até os escolhidos vão ser enganados, né? Quanto à vinda do Senhor, né? Nesse sentido. Então, se nós não tivermos o nosso relacionamento aceso, diário, ligado com o Senhor, né? A grande chance de não sermos enganados, e não ser enganado pelos nossos próprios olhos, pelo que estamos ouvindo, mas o nosso coração unido ao Senhor, a gente vai entender as coisas do Espírito, vamos ouvir a voz de Deus, vamos colocar em prática e a gente não vamos deixar com que nós mesmos venhamos errar, né? Ele não executou o erro, mas ele pensou. Então, é dessa forma. Deus quer que venhamos prestar atenção, venhamos estar ali ligado na palavra e não deixar com que os nossos sentidos, né, nossos olhos, ele venha a ser enganoso, né? Porque a fé não é pelo que nós vemos, pelo que nós cremos. Então, é você viver não deixando o sentimento te envolver para você não agir de maneira errada. É você agir na palavra, é você agir sobre a orientação do Senhor, né? Então, se ele já saísse já de lá, quando o Senhor orientou, já sabendo o nome, ele ia fazer o certo. Mas o Senhor também queria até provar o profeta, né?
Deixou para ver como é que ia sair, porque o Senhor podia até já falar para ele qual seria um dos filhos, falasse um nome, né, para Samuel, qual seria o filho de Jessé que ele iria ungir. O Senhor podia ter falado, mas o Senhor não falou. Então você vê que Samuel também estava sendo provado ali por Deus, né? Então todo o tempo estamos sendo aprovados por Deus para ver até onde a gente vai, como vamos agir, se estamos deixando o Espírito Santo do Senhor nos guiar, nos conduzir, ou se é nós mesmos que estamos querendo conduzir a nossa vida, fazer a nossa vontade. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê que está sobre a orientação da palavra para não errar é estar ligado no Senhor, porque se deixarmos de ouvir o Senhor, a gente paga um alto preço, né? E pela andar da carruagem, a gente não pode mais errar, a gente temos que acertar, né? Então, para isso, nós temos que estar ligado, temos que estar conectado com o Senhor, para que as decisões, para que a gente tome uma atitude, para que a gente haja de maneira que agrade a Deus, né? Então, nós entendemos que quando nós ouvimos a voz de Deus e praticamos, tudo vai passar a ter êxodo, mas quando a gente não pratica o que a palavra de Deus declara, né, a gente passa a viver dias difíceis, de sofrimento. Então, ouvir a Deus e praticar a palavra é ter a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, né? E você vê o quanto aqui já acontecia isso, e Jesus também foi um dos filhos ao qual também foi rejeitado. Isso mostra que a escolha de Deus, em todo lugar os filhos de Deus, né, a escolha de Deus, eles vão ser rejeitados, eles vão ser desprezados. Isso porque o diabo sabe o que Deus vai fazer, o que Deus tem na vida daquele que carrega o plano, o propósito de Deus, né? Mas as lutas ainda estavam por vir sobre Davi, né? Grandes lutas. Agora eu digo para você, que preço, né? As pessoas olham assim, acham que é fácil a escolha de Deus, passa por muitos testes, muitas provações. Você vê que essa luta depois, né, que vocês forem ler, Saul começou a perseguir a Davi, o preço pelo chamado, o preço pelo ministério dele foi tão alto que passou anos assim, essa perseguição maligna, por causa da inveja, por causa que a presença não habitava mais nesse coração, onde já estava escuro. Então manifestou o que é de pior. Então era o próprio demônio manifestado na vida de Saul contra Davi. Então o preço foi alto, foi, mas Deus tem as suas maneiras de trabalhar, de preparar o soldado. Essa é a verdade, porque Davi ele foi preparado durante essa perseguição maligna, sem fundamento, pode-se dizer, né? Porque Davi não fez nada para que essa perseguição fosse avante, só ajudou, só acrescentou no ministério de Saul. Depois vocês vão ver, né? Porque aqui eu estou falando da unção, que Deus já foi lá e foi ungí-lo. Então, aonde nós estamos, Deus ele confirma antes dessa unção. Então, não importa onde você está, você aparecendo para Deus, né? A materialização da palavra dele vai se concretizar na sua vida. Amém? Então, você aparecendo para Deus, Deus ele vai confirmar, ele vai revelar a você a obra que ele tem na sua vida. Amém? Então, o trabalhar de Deus foi daquela forma que ele escolheu para o seu ungido, para aquele que ele queria revelar no meio
daquele povo. Então, a escolha de Deus não foi preparada ali com arma normal, né? Foi diferente. Depois ele foi guerreando, foi pegando lá a experiência, né? E nós sabemos que depois que Davi foi lutar com o gigante, ele não tinha aquela experiência com espada, com outros equipamentos. Ele tinha experiência com Deus, ele tinha experiência com a fé, a confiança. E Deus, claro que daria depois a ele todas as estratégias durante esse processo que iria iniciar das lutas ao qual ele enfrentaria, né? Então Deus, ele habilita de forma como ele quer para o propósito dele. Então muitas pessoas questionavam depois da escolha de Deus, achavam que quem tinha que lutar com Golias era aquele que já tinha experiência, né? Não quem não tinha experiência, mas foi aquele que não tinha experiência que venceu o gigante que só colecionava vitórias. Isso mostra que é o poder de Deus, isso mostra que o valente, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Isso mostra que Deus conta com filhos valentes, que não olha o tamanho do gigante, mas que enfrenta em nome do Senhor dos Exércitos, né? Entende que o que vai vencer não é a força do braço, mas é a fé e a confiança. Então ele foi e ele venceu. Então, para você ver que tamanho é documento, o gigante era maior do que Davi, mas ele era o menor. Então Deus provou perante, né, as pessoas, confundiu aqueles que se acham, aqueles que são grandes, que não é o que vence, não é a quantidade, né? Então pode-se comparar aqui, né, que também os discípulos, ele tinha experiência com o alto mar, né, nesse sentido do tempo, com remo, com barco, né, mas ele não tinha experiência, né, e a previsão, né, de o tempo mudar. Ele não tinha domínio sobre a natureza, né, ele não podia conter, né, com o mar. Quando estava agitado, com a tempestade, com o vento, ele não tinha domínio sobre as coisas de Deus, né? E, no entanto, foi aonde eles foram aprovados, aonde eles tinham experiência com a força do braço, com a lógica deles. Então, Deus vem mostrando que a experiência muitas vezes não adianta. Então, isso significa que nós temos que ter experiência com o lado espiritual, com o mundo espiritual, né? Para que o poder de Deus se manifeste, se materialize. E aqui Davi, ele tinha experiência, né? Ele era guerreiro, ele venceu vários, venceu o urso, o leão, entre outras coisas, né? Ele foi vencendo porque Deus estava com ele, ele lutou. Então ele teve aquela experiência. Então, foi o habilitar de Deus, foi a forma que Deus queria fazê-lo experiente, né? Então, a escolha de Deus é questionada, pois quando ele foi enfrentar o gigante, nem os irmãos que estavam ali não estavam entendendo, porque ele queria assumir, né, aquela luta ali, se nem ele tinha experiência. Mas o poder de Deus se manifestou, se revelou ali, e todos puderam ver o poder de Deus, a fidelidade de Deus. Que quando a gente confia no Senhor, quando a gente crê, temos um Deus na nossa vida, Ele que guerreia por nós, Ele que batalha por nós, Ele que nos torna mais do que vencedor, para que o nome dEle seja exaltado e glorificado no nome de Jesus. Amém, queridos? Então, você é a escolha de Deus, você e todas as escolhas de Deus é para dar certo.
Então, a escolha de Deus é para que o nome dele seja glorificado aqui nessa terra. Então, assuma o seu direito de filho e vai avante. Realize a vontade de Deus. Permaneça firmado no Senhor. Não importa a luta, a adversidade que você enfrenta, mas creia no que Deus tem para a sua vida, o que Ele tem falado no seu coração, pois Ele é aquele que chama e também capacita os seus escolhidos. A unção de Deus está sobre a sua vida. Continue firme, confiando no Senhor, pois o nosso Deus nunca falha, nunca chega atrasado e a escolha dele é certa. Deus nunca se engana, nunca erra. Deus escolheu Samuel para entrar na casa de Jessé porque ele já sabia o que ele queria. Deus não erra quando escolhe os seus filhos, né? Você tem que passar a confiar na escolha dele, confiar nos planos dele, nos propósitos dele para a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Eu não vou me estender muito, mas eu quero te dizer que até que o Senhor tem nos ajudado e vai continuar nos ajudando. Amém? Fique na paz de Cristo no nome de Jesus. Está orando por cada inscrito desse canal, em nome de Jesus. Não esqueçam de deixar a interação de vocês no canal, com a curtida de vocês e assistam os vídeos todos assistam o vídeo completo, né? Para que vocês sejam abençoados, entendam a palavra de Deus em nome de Jesus. Eu, quando não apareço aqui, eu estou em comunidade, onde eu posto mensagem por escrito e de sábado e domingo eu gravo somente um vídeo. Fique na paz de Cristo e até o próximo vídeo no nome de Jesus. Fique na paz. Tchau, tchau.